Boa noite a todos que já estão entrando, aguardando só o professor Pamplona entrar para a gente dar início ao nosso bate-papo. Olá, Bom, professor. boa noite, querida. Tudo Boa bem? noite. Tudo jóia, o senhor? Tudo na paz. Estamos aqui à sua Graça. disposição. Você dizia que era um sonho fazer uma live comigo e para Com mim é um certeza. prazer ter a oportunidade de bater um papo. Eu não blefo. Eu digo, olha, eu realmente quero poder servir toda a comunidade jurídica, seja desde estudantes da graduação a professores titulares do país todo, e você, uma jovem recém-formada, aí já aprovado no exame da ordem, queria fazer uma live comigo, eu digo, era só agendar, a gente combinou, demorou um pouquinho, mas chegou, e eu estou Mas à chegou. disposição de você aqui das 8 às 21, né, à sua disposição para a gente bater um papo sobre o que você quiser. Pronto. Professor, primeiro, antes de tudo, eu estou vendo que tem muitas pessoas que não me conhecem, que estão entrando aqui na nossa live. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Fernanda Boto, né? Meu perfil já diz, eu sou administradora. Sou advogada recém-formada, acho que já posso me intitular dessa forma, apesar de minha OAB ainda não ter sido liberada, mas eu bato no peito essa minha nova profissão e digo que eu tenho muito orgulho. Sou mãe, sou graduada pela UniFTC de Feira, que eu também tenho muito orgulho de dizer minha universidade. E falar do senhor, a gente não precisa nem de apresentação, né? Poeta, juiz, escritor, um dos meus maiores ídolos no direito, vamos ser sinceros. Sempre acompanhei, não escondo isso de ninguém. Passava na televisão o senhor e o professor Pablo, eu estava louca para assistir, antes mesmo de eu nem pensar em fazer direito. Então, para mim, hoje, o senhor ter aceitado o meu convite é uma honra. Me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui hoje com o senhor. Eu fiz um roteirozinho, mas eu vou ser bem sincera, eu não gosto muito de roteiro. Eu prefiro o nosso bate-papo, nossa interação. A nossa live é mais voltada, né, para o público recém-formado, para os estudantes, porque eu quero trazer para o pessoal, professor, que o exame de ordem não é esse bicho de sete cabeças que a gente escuta na graduação. Eu passei meus 5 anos de graduação ouvindo, porque no exame de ordem não vai ser assim. Porque no exame de ordem vocês vão fazer todas as disciplinas juntas. Porque no exame de ordem isso e aquilo. E a gente vai criando na nossa cabeça um monstro, né? Que mexe com o nosso emocional, mexe com. Já tem a carga toda da pressão da família, que é uma obrigação nossa passar no exame de ordem. E eu queria, com essas lives, o senhor está me dando a honra de ser o primeiro, é, de trazer um pouco para as pessoas qual foi a minha percepção enquanto estudante e trazer para a segunda etapa o parecer das sumidades na área. Hoje a gente vai abordar sobre direito no trabalho. Eu me sinto muito confortável de conversar com o senhor por isso, porque foi a área que eu escolhi, é a área que eu estou me especializando, que é meu vício desde a época de administração. Eu amava estudar direito do trabalho. Eu tive uma professora que foi sua colega, quer dizer, ela é sua colega, né? Ela foi minha professora, que foi maravilhosa, a doutora Andréa Presas, e que só me fez eu brincava assim na faculdade, professor. Agora nenhum empregador me passa a perna. Porque eu busquei estudar naquela época muito sobre o direito do trabalho, porque era uma coisa que realmente me entusiasmava. Então, assim, quando eu optei estudar por o direito, eu decidi me dedicar. Eu abdiquei de muitas coisas. Eu engravidei, eu fui mãe e em nenhum momento eu abandonei a minha faculdade e os meus estudos.
E esse foi o meu ponto principal, eu acho, na aprovação do exame de ordem. Quando abriu as inscrições, eu estava no 9º semestre da faculdade, mas eu não estava estudando focada pro exame, porque na época eu tinha voltado a atuar como administradora. Então eu estava conciliando estágio em Direito, que eu era estagiária na Procuradoria da Fazenda Seccional de Feira, e num turno e no outro turno eu trabalhava como administradora. Então, assim, professor, eu estava muito triste porque eu falei, poxa, eu não estudei, não vou passar. E tanto meu esposo, que também é advogado, quanto meus amigos ficaram na minha cabeça. Faça, Fernanda. Você não foi qualquer aluna, faça. Você estuda. Faça. Professor, eu fui sem expectativa nenhuma. Passei na primeira etapa. E olha a minha professora querida Mônica mandando mensagem para o senhor. Ela foi minha aluna, pessoa muito legal. Ah, eu amo de paixão. Amo de paixão. Eu assisti sua live com ela também. E aí, eu passei. Na verdade, eu fiquei aguardando algumas questões serem anuladas. E eu comecei a perguntar, e aí? E agora? Que eu não tinha visto nada de processo do trabalho ainda na faculdade. O que é que eu ia fazer, professor? Falei, eu só tenho que me dedicar. Deixei um pouquinho, confesso, isso é feio dizer, mas eu confesso que eu deixei a faculdade um pouquinho de lado. Mas eu não podia perder a oportunidade do exame 30. Fiz. Estudei muito, professor, muito, muito, não foi pouco. Estudei muito para a segunda etapa. E tive êxito. Então, nada mais é do que o exame de ordem um conjunto, tanto de uma bagagem teórica que você traz durante os 5 anos de faculdade, que eu levei com muita seriedade, e a questão, para a segunda etapa, eu te digo, se não estudar, se não treinar, não vai. Não vai. Porque precisa de muitas horas de treino de mão. Concorda, professor? Concordo. Que a gente precisa treinar tempo, a gente precisa treinar o que escrever, como escrever e a melhor forma de fazer isso sem exagerar as palavras, porque senão a gente também não tem espaço para escrever. Uhum. Então, assim, eu queria ouvir do senhor, para os alunos que vão entrar no 9º semestre, eu sei que a gente está num momento muito complicado para o exame, né? Esse ano a gente só teve um exame, a previsão é de ter a segunda etapa em dezembro. O que é que eles, para dezembro, podem esperar para o exame de ordem, na percepção do senhor em trabalho? Certo. Deixa eu falar um pouquinho sobre o exame, sobre essa sensação de ansiedade, de preocupação. E aí depois a gente fala sobre a prova propriamente dita, já que você suscitou vários temas que são importantes. E eu acho que a gente pode também fazer uma live que tem uma finalidade de trazer um alento, também um refrigério ao coração de todos aqueles que ainda vão fazer o exame, seja o mais próximo, seja no futuro. Isso. E também para tentar tirar um pouco desta carga pesada que as pessoas acabam colocando em seus corações, talvez muitas vezes por desconhecimento. E aí a gente precisa talvez explicar um pouquinho mais, eu acho que eu tenho um lugar de fala diferenciado sobre isso, porque eu fui da primeira geração, assim, a primeira turma que colou grau quando o exame de ordem se tornou obrigatório, né? Eu me formei no 2º semestre de 94, né? E a maior parte, eu adiantei o meu semestre, e a minha turma, a maior parte se formou em 95.1, quando já estava obrigatório o exame de ordem. E a gente precisa explicar um pouco isso. Aí as pessoas dizem,
sob muita cobrança, sob muita pressão, mas, na verdade, explicar um pouco também historicamente. Sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, não compreendem o que é ser um estudante de direito, ou estudo do direito, ou curso superior do direito. Note quantas pessoas das suas relações, da sua família, dizem: olha, Fernanda está estudando advocacia. Não, Fernanda não está estudando advocacia. Fernanda está estudando direito. E é preciso compreender que estudar todo o sistema dogmático do direito, você se forma bacharel em direito. Você não se forma advogado. Quando no passado nós tínhamos uma quantidade muito menor de faculdades, quando nós tínhamos um acesso muito limitado ao ensino superior, quando, na verdade, tornar-se bacharel em direito era algo raro ou algo de uma elite, o que é que se tinha? O indivíduo, até o Estatuto da Ordem, ora vigente, né? Até a compreensão da implementação do Estatuto, o indivíduo, tendo feito um estágio, tendo feito algum tipo de aspecto relacionado à prática forense, não precisava se submeter ao exame da ordem. O exame da ordem era só e somente só para quem tinha feito a sua formação apenas teórica, mas quem já tinha feito o aspecto prático, ele já conseguia a sua inscrição de forma mais rápida. Mas isto era algo de uma outra época. Com o estatuto ora vigente da OAB, a ideia de ter um exame que também permitisse uma aferição do conhecimento do jovem bacharel, da jovem bacharel em direito, era algo fundamental. Até mesmo porque sabemos que, embora toda um acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil para a implementação dos cursos de direito, o Ministério da Educação não tem como vinculante essa participação. Então, na verdade, o indivíduo forma-se bacharel em direito e ele quer entrar em uma corporação que é a OAB, que é a atuação da advocacia, e ele, para isso, deve se submeter às regras próprias para a inserção. E isso é algo que é preciso dizer, é algo que é idôneo, porque, na verdade, é a própria advocacia se protegendo, não fazendo reserva de mercado. Não é essa. Porque você faz o exame da ordem, não existe número de vagas para advogados. Não. Exato. Você precisa demonstrar o mínimo de conhecimento necessário para poder tornar-se advogado. E esta é que é a finalidade. Então, perceba que há uma diferença abissal nessa questão, sobre a ideia de reserva de mercado, ou algo que gera. Não! É simplesmente algo para aferir a qualidade. E nesse ponto, por quê? Porque nós temos um outro lado da moeda. O acesso ao ensino superior se democratizou muito a partir do final dos anos 90 e na primeira década deste século, né? Então, houve uma proliferação de cursos, né, de ensino superior em geral e muitos de direito. E até mesmo porque o curso de direito não é um curso caro de ser realizado, porque você não tem que fazer laboratórios, você tem apenas, neste ponto, a própria noção da formação de um corpo docente, ter o mínimo de uma biblioteca. E note que o mundo virtual já demonstra o quanto vocês acessam muito mais arquivos digitais do que livros físicos, e um espaço, muitas vezes, para poder ter a prática forense nos núcleos de prática jurídica. Então, do ponto de vista da estruturação, ou seja, da construção de um curso de direito,
é um curso muito fácil de se construir, quando eu comparo, por exemplo, com um curso de medicina, em que você precisa ter laboratórios de prática, ter outros elementos, equipamentos, que não são exigidos para nós. Então, o que é que acontece, minha querida Fernanda? Quando se proliferou a quantidade de faculdades, e nós, infelizmente, não conseguimos, porque a OAB não tinha como embarrear tudo isso, garantir a qualidade dos cursos ministrados. E aí, o que é que aconteceu? Eu estou tentando explicar um pouco esse terror que muitas vezes se coloca na graduação, nos estudantes, em relação ao exame da ordem. A ideia, o indivíduo, muitas vezes, não está estudando direito. Exatamente. Ele está comprando um diploma em 60 prestações. Ele está matriculado e acha que tem direito adquirido de se formar. E isso está absolutamente equivocado. E que o exame de ordem é um prêmio. Exato. Ou seja, que o indivíduo está comprando o seu diploma em 60 prestações, passa 5 anos numa faculdade e aí ele acha, eu já sou bacharel em direito, eu já sou advogado, eu tenho que ter a minha carteira. Mas como? Se você não demonstra o mínimo de qualidade. Perceba, e eu digo isso com absoluta liberdade, em cursos superiores no Brasil todo, não é só de direito, nós temos visto serem colocados no mercado verdadeiros analfabetos funcionais. O indivíduo não consegue sequer escrever um parágrafo inteligível. E o indivíduo já quer sair se sentindo o advogado. É algo que é, no mínimo, pelo menos uma ideia de um controle de qualidade, de uma segurança, para pensar que esse indivíduo analfabeto funcional que se forma em uma faculdade que não teve o mínimo de qualidade e não pôde ser restringida por causa das questões políticas aí ensejadas e não tem nada a ver com a OAB, o indivíduo vai estar aí no mercado de trabalho arriscando os direitos das pessoas. Exato. E aí o que é que acontece? Ter o exame da ordem é interessante. E a quantidade de analfabetos funcionais e pessoas que não têm a mínima condição de exercitar a nobre arte da advocacia é demonstrada justamente pelos maciços índices de reprovação no exame da ordem. Mas você, minha querida, é uma prova inequívoca de que você, estudando, levando a sério o seu curso, levando a sério a sua formação, vai ver que o exame da ordem não é esse monstro todo. Agora, exatamente, se o indivíduo não consegue sequer se expressar, não consegue sequer escrever uma petição narrando um fato e fica no mundo dos emojis ou no mundo das abreviaturas e o indivíduo não consegue sequer fazer uma redação em português escorreito, como é que o indivíduo quer, nesse ponto, dizer que é advogado? Ele acha que ele pode comprar o seu diploma. Porque há uma diferença entre o indivíduo que frauda e compra um diploma e o indivíduo que passa 5 anos na faculdade sem estudar, mas pagando ou não as suas mensalidades, e aí, no final, já sou advogado. É preciso entender isso. Por quê? Porque qual é o outro lado da moeda? É a compreensão de que vale a pena o esforço. E eu digo isso... E vale muito. Absoluta liberdade. Eu estou ensinando, minha querida Fernanda, eu não sei a sua idade, não estou perguntando, né? Mas eu tenho 25 anos como professor. Então, talvez você tenha a idade que eu tenho como professor. E eu posso lhe dizer, com absoluta liberdade, que eu nunca vi um aluno que efetivamente
estuda, que se concentra, que se foca, não conseguir obter a sua carteira do exame da ordem. Pode acontecer um acidente de percurso. Nós sabemos das dificuldades de qualquer pessoa no dia de uma prova, um nervosismo. E o emocional doença, também abala problema. muito, né, professor? O emocional nesses momentos abala muito. Mas o indivíduo quer se tornar bacharel e ele vai ter medo de falar com o juiz? Ele vai ter medo de fazer ostentação oral? De falar em público. Ele precisa aprender a controlar o seu emocional. Porque o indivíduo não pode dizer que é advogado e tem medo e trava diante do magistrado, ou trava diante de um delegado de polícia, ou trava diante do representante do Ministério Público. Ora, é preciso entender que a advocacia é uma arte dos corajosos, é uma arte daqueles que atuam com galhardia, com liberdade, com autonomia. A advocacia não é lugar para covarde. E nesse não mesmo. Ponto, o indivíduo precisa aprender. O indivíduo tem que ser grosso, o indivíduo tem que ser cavalo batizado, o indivíduo não tem que ser. Não! O indivíduo pode ter a elegância e, nesse ponto, apresentar a sua postulação. Como é que ele vai querer defender o interesse de quem quer que seja e ele não consegue, ou ela não consegue, sequer se expressar? Então, exato. É preciso entender isso. Por quê? Porque o que é que acontece? Acaba gerando uma aura, uma mística, um terror nos estudantes de graduação, dizendo: o exame da ordem eu não vou conseguir passar. E aí as pessoas de uma geração mais nova parece que têm medo de ser avaliadas. E aí, não, pera, você tem que ser avaliado. Por quê? Porque perceba que na sua vida você vai estar sendo avaliado o tempo todo. O tempo todo. A sua petição vai ser avaliada pelo juiz. Então, exatamente. o indivíduo não conseguir isso, é claro, a gente vai falar agora sobre o exame, é claro que você se forma na faculdade e às vezes não teve uma base boa em todas as disciplinas. É claro que aí, para qualquer tipo de prova, você pode e deve buscar uma preparação, deve buscar um curso preparatório. Você precisa, é imprescindível? Não, mas ajuda. Justamente ajuda muito. As pessoas querem ter o reforço. Perceba, a geração de vocês não fez vestibular como a minha. Ou seja, a gente tinha aquela coisa de fazer vestibular. Eu fiz, professor. O jornal, o resultado, papai e mamãe chorar, aquela coisa. Hoje, o acesso ao ensino superior é muito mais fácil. Só não entra na faculdade quem não quer. Então, na verdade, a questão é, nesse ponto, perceber que você precisa se preparar não para entrar na faculdade, mas para sair com dela capacitada, condições de fazer. Ó, professor, a própria minha coordenadora, a professora Jerusa, está aqui na live, está até me mandando algumas participações. Ela está de prova. Quando eu entrei na faculdade, eu eliminei algumas disciplinas por conta da minha primeira graduação. Sim. Eu entrei no segundo semestre. Logo no início eu falei para ela: professora, eu não estou aqui para brincadeira. E eu realmente nunca fui para a faculdade no espírito de brincar. Para mim, as aulas, o meu jeito de estudo é muito focado em sala de aula, em assistir aula, em anotar tudo o que o professor fala. Então, isso para mim é meu ponto forte. E eu trago isso para mim realmente para a minha vida. Então, outro dia, eu conversando com uma colega mais nova, eu falei: leve sua faculdade a sério. Estude. Quando chegar lá na frente, você vai ver que isso vai ter valido a pena todo o esforço. Se precisou vir à noite, se precisou dormir tarde, acordar cedo. Eu acordava 4 horas da manhã para estudar em dia de prova, porque eu não gostava de perder noite. Eu dormia cedo e acordava às 4 da manhã.
Depois minha vida facilitou, mas enfim, cada um cria as suas estratégias, não é verdade? A minha foi levar sempre as veras. Eu sempre fui muito certinha, muito correta. Talvez eu fosse a chata da minha turma, mas é o meu jeito. Eu quero isso para minha vida. Então, meu conhecimento, minha base precisa ser muito boa. Então, eu estudava, eu me dediquei muito, estudei muito. O Então, que para você muito mim, fez. Fez para muito mim, bem. realmente eu não tive dificuldade com a primeira etapa do exame de ordem que muitas pessoas sofrem terrivelmente. Eu não tive. Mas eu tive um apoio, uma carga de apoio absurda da minha família, dos meus amigos, dos meus professores, que me deram todo esse suporte. Disseram, vai, se joga, tenta. E foi o que eu fiz e deu certo. Isso. Agora foram 5 anos de bagagem, né? 4 anos e meio de bagagem, carregando, estudando. É isso, e a gente tem que direcionar justamente para obter esse resultado. E aí a gente deve pensar, agora já estamos chegando na metade aí do tempo da live, né? No próximo exame da ordem. E é preciso entender que não é para ser um bicho-papão. Durante muito tempo, eu fui, na época do antigo curso Juspódio, né? Eu dava o exame da ordem, da parte de trabalho, eu ensinava as pessoas a fazer petição. Entende? Eu fui muitos anos professor preparatório para o concurso para o exame da ordem, e eu E tinha a eu maior aprendi assim. aprovação da Bahia. Tinha a maior aprovação da Bahia lá, e as pessoas sabiam, eu fui construindo isso. Depois eu acabei direcionando a minha vida mais para pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, e acabei não atuando mais tanto no campo do exame da ordem. Mas perceba que a lógica é mesmo, você precisa se direcionar para produzir em geral. E nessa época que nós estamos de isolamento presencial, e ainda que a gente fale sobre uma liberação paulatina, quando a gente fala especificamente desse novo mundo que a gente está enfrentando, a gente fala de uma nova normalidade, o indivíduo diz, então não vai. O indivíduo está buscando para si mais estresse, porque nós já vivemos em um período de estresse causado pelo confinamento, pela própria noção, não é uma paranoia em sentido paranoico, sentido patológico, mas lembra, paranoia é ideia única. Então, o que é que acontece? A gente precisa entender que a gente tem aí mais de 155 mil compatriotas que partiram em função de uma doença. Então, nós estamos vivendo um período complicado e precisa ser levado a sério. Isso não é gripezinha. Isso é algo que precisa efetivamente muito sério. ter o cuidado. E aí, nessas circunstâncias, nós temos que observar as dificuldades de todos e a OAB está atenta a isso. E eu me sinto com lugar de fala para isso, porque eu não sou advogado. Eu estou juiz há 25 anos e digo com absoluta verdade, confio integralmente na idoneidade da Ordem dos Advogados do Brasil e do exame da ordem. É preciso entender que nós vivemos hoje, ou há algum tempo, um período de discurso do ódio em que as pessoas não conseguem garantir o seu próprio esforço e preferem simplesmente falar mal ou trazer falsos testemunhos em relação às instituições. Nós precisamos entender que nós precisamos preservar as instituições. E toda vez em que houver algum tipo de desvio, apurar e punir. E não ficar simplesmente, não, isso é carta marcada. Normalmente, meu amor, eu tenho 48 anos. Estou na área do direito há mais tempo do que não estive, né? Ou seja, estou na área do direito contando minha graduação desde 91. São quase 30 anos, né, nesse campo do direito. Então, eu preciso dizer a todos e todas que
Esse povo que diz é carta marcada, não sei, é o típico povo que, na verdade, não faz nada e só faz falar mal. Em vez de se esforçar para obter... E quer tudo de mão beijada. Eu não quero entrar nesse discurso bobo que foi tão desviado, né, nessas últimas eleições, né, de meritocracia. Mas, nesse ponto, é realmente esforço. Não é inspiração, é transpiração. É ralar, é estudar, é focar, é recuperar o tempo perdido, não estudou a matéria na graduação a tempo, vai estudar agora diretamente, vai se valer. Porque, querida Fernanda, a minha geração tinha dificuldade de acesso à informação. A geração que está aí tem a informação demais. Eles não e na palma da mão. Eles acham que bota 3 palavras no Google, ele está fazendo a pesquisa, quando, na verdade, ele tem muito mais que a se enfrentar para obter resultados. Fale você um pouquinho, que eu estou falando demais. Mas é isso mesmo, professor. As pessoas estão muito acostumadas com o imediatismo. Isso não é de agora, na verdade. E querem tudo muito facilitado, de mão beijada. E o senhor falando que vem dessa época de que vestibular era vestibular, eu sou dessa época também. Eu sou um pouquinho mais nova que o senhor, mas também já tenho uma bagagemzinha nas costas. Eu tenho 12 anos de formada em administração. Sou especialista em marketing, então eu já venho de outras épocas. E meu irmão foi de universidade pública, eu vi muito ele ralar. Eu fui de particular, não tirando o mérito da faculdade particular, porque todas eu ralei muito para estudar, para passar, para conseguir meu... Aí, a professora Jerusa está dizendo, querem quase sempre o fácil. E o fácil normalmente não leva ninguém a lugar nenhum. Então, a gente precisa ralar muito para conseguir as coisas. E a faculdade de Direito não foi diferente. Né? Como eu disse, quando eu comecei o curso preparatório, vou puxar agora já para o exame, professor, porque a gente já está passando para metade final da live. Exatamente. Tá? Eu busquei, junto com, na época, meu professor da cadeira de trabalho, que foi o professor Felipe Ortiz, que está até com vocês em Salvador, no TRT. E ele me disse assim, Fernanda, não espere anular a questão, estude. O melhor curso que eu acho é esse, se prepare, vá para cima. E foi o que eu fiz. Eu estava tentando me lembrar qual foi o curso que eu fiz, mas eu só me lembro de Renato Saraiva, Ariana Linhares e Rafael Tonassi, mas eu não me lembro o curso qual é, não me lembro. Pronto, SES. Comprei tudo, comprei livro de peça, livro de questões, OAB, vai de método, me preparei, eu investi, eu me preparei. E a gente fica naquele, né? O que é que vai ser, o que é que vai ser, o que vai ser. Eu vou treinar mais qual peça. Eu já tinha estagiado em escritório. Eu acho que eu estagiei em escritório uns 2 anos. Saí quando eu tive neném. Então, assim, fazer petição, fazer peça já não era uma dificuldade para mim. E daí vem a importância de fazer estágio também na faculdade, professor, porque a gente trabalha o formato de fazer a petição, a linguagem de conversar com o juiz, tudo isso que eu acho que é muito importante também. E a gente, quando está estudando, sempre tem aquela peça mais queridinha, né? Uma que a gente tem mais facilidade. O direito para o exame da ordem não nos traz um peso em quantidade de peças diferentes, né? Não são tantas que a gente precisa decorar para a prova. Mas, para minha sorte, caiu a minha querida, que é a reclamação trabalhista. Eu não sei te dizer em quantos, a cada tanto exame cai. Eu vi que recentemente tinha caído reclamação trabalhista. O professor pegava o livro, o caderno, a cada frase eu só lia, obrigado, senhor, é reclamação trabalhista, obrigada, senhor, é RT. Porque eu sabia, não tinha como eu perder naquele exame. Quando eu vi as questões que eu sabia e que eu sabia fazer a peça,
Eu falei, meu Deus, muito obrigado por eu ter estudado, por eu ter me dedicado. E eu sabia que ali eu tinha competência para estar ali, sabe? É, eu tava dando uma olhada, né? As principais peças: reclamação, contestação, recurso. Eu, particularmente, me sinto muito fraca em recurso, então eu tinha aquele medo interno. Meu Deus, se cair um recurso, eu não vou ser bem. Mas, enfim, tudo correu tudo da forma tranquila. Qual Como é que o senhor pensa e passa para os seus alunos? Que o senhor também dá aula em graduação, não dá? Ainda? Sim, tô. É, Como é que o senhor passa para eles para manter essa tranquilidade se de repente chegar na prova e não for a peça que você deseja? Primeiro, você pode ter preferência de peça, mas você não pode desejar peça. Você deve estudar todas e você vai ter maior facilidade ou não. Lembre, caiu a peça na qual você estava melhor preparado, mas poderia ter caído uma outra, um recurso ordinário, um recurso de revista. Eu sou da época que já teve uma vez que caiu até um incidente, um pedido de revisão de valor da causa. Isso logo depois da lei do rito sumaríssimo. Então, sair derrubando as pessoas, porque a gente tem que estar preparado. Quando eu preparava para o exame da ordem, eu fazia especificamente preparando peça por peça. É claro que há 3 peças que são, assim, digamos assim, a barbada que vai cair uma dessas 3. Ou uma reclamação trabalhista, ou uma contestação, ou um recurso ordinário. São as 3 que você tem que estar realmente Afiados. afiadíssimo, porque também é a base para ser advogado trabalhista. Ou seja, você não vai fazer só reclamação trabalhista. Você pode ter contestação, vai ter que fazer um RO. Então, nesse ponto, é algo que você precisa estar preparado. Então, eu repito, a questão de preparação é direcionamento mesmo, é ralar, é enfrentar, é dizer especificamente nesse ponto, eu quero ir para a guerra, mas eu não vou para a guerra de peito aberto. Eu vou para a guerra armado. Eu vou para a guerra preparado. Então, o direcionamento é fundamental. E por isso, sim, você falou sobre estágio. Estágio é uma coisa interessante como aquisição de conhecimento, complementação de aprendizado. Um dos problemas do estágio é que as pessoas estão procurando estágio como se fosse o primeiro emprego. As pessoas estão procurando estágio como se fosse fonte de renda e não especificamente como complementação do aprendizado. Note, eu fico dizendo para os meus alunos que querem ir no primeiro, segundo, terceiro semestre do professor, eu quero estagiar. Eu digo, você vai ser doutor pasta pura. Você vai ser boy de luxo. Porque você não vai aprender. Ah, não, eu estou aprendendo muito. Mentira! Você está aprendendo por osmose. Você não tem base teórica ainda para aprender. Você vai ser aprendendo a ser funcionário da justiça, ou ser boy, ou ser auxiliar de escritório. Mas o aprendizado, você precisa ter uma base teórica boa na graduação, principalmente nos 3, 4 primeiros semestres. Quando você começa a pegar teoria geral do processo, aí sim você vai estar pronto para estagiar. E aí tem que aprender mesmo. E aí tem que ser, entre aspas, explorado. Tem que querer aprender a fazer de tudo um pouco. Todo tipo de petição, todo tipo de postulação, deduzir isso. Não pode. Eu vou usar uma expressão que tem sido muito distorcida na prática, mas você não pode ter mimimi. Não pode ficar achando que o indivíduo está lhe passando um determinado caso. Ah, é muito difícil, eu não consigo fazer. Pare com isso, porque a vida é difícil. Você ficar achando que a vida vai ser uma questão objetiva com 5 opções e que 4 são ridículas, e aí que a resposta é de cara? Não, você precisa efetivamente aprender a enfrentar, porque a prática é, na verdade, o exercício de criatividade, de adaptação.
eu costumo dizer para os meus alunos, ó, não há melhor prática do que uma boa teoria. Em que sentido? O indivíduo precisa reforçar a sua base teórica. Para quê? Para que quando surgir um caso na prática em que você nunca viu, você começar a procurar as respostas, saber onde procurar a resposta. E não se sentir perdido. Básica, quando você está diante de uma biblioteca, você leu todos esses livros, você não precisa ter lido todos esses livros, mas você precisa saber onde encontrar a informação que está sendo procurada. Ou seja, você precisa ser preparado para isso. E essa é a base. Essa é a base. A gente precisa, na verdade, parar de ficar reclamando da vida e enfrentar os problemas da vida. Por quê? Porque aquela ideia do copo meio cheio ou meio vazio. Não, vamos beber a água e vamos em frente para botar mais para frente. Exato. Nesse ponto, professor, do estágio, eu agradeço sempre muito eu falo assim que é meu mestre, porque doutor Geraldo, eu tinha acabado de fazer teoria do processo quando eu comecei o estágio com ele. E ele me botava às veras para fazer as petições. Você faz muito bem. Olha, e me botava para sentar, para estudar. Que tem que se vire. Eu acho que a resposta básica para o estagiário é se vire. O caso é esse, você vai ter que se procurar e fazer. E o estagiário tem que saber se virar. Para quê? Porque quando ele aprende a se virar nesse momento de complementação de aprendizado, ele ganha. Você sabe que eu luto boxe, né? É mais ou menos como treinar boxe. Você precisa saber bater efetivamente, seja no saco, no bob ou na manopla. Para quê? Para que na luta de verdade você esteja preparado. Se você quer treinar leve, a sua luta vai ser dura. Agora, se você treina duro, a luta vai ser dura. Exatamente, exatamente. E o mais bacana é que depois a gente sentava para revisar a peça junto. Então ele falava assim, aqui nesse trecho pode ser dessa forma, pode ser dessa forma. E isso eu aprendi muito com ele, muito. Professor, o que eu observei na época... Já ir direcionando, que já estamos com uns 45 minutos, então vamos lá. Vamos. O que eu observei é que alguns temas são bastante queridinhos do exame de ordem. Hora extra, intervalo intra-jornada, equiparação salarial. Deixa eu ver quem mais. Eram tantos. Mas, querida, eu posso dizer, a discussão sobre esses foram discussões sobre pedidos de reintegração, não. Por quê? Porque aí o grande lance é esse. Me permita falar assim, como professor velhinho que já conhece a matéria há mais tempo. É perceber, querida, que não é que eles são temas queridinhos do exame da ordem. Eles são temas queridinhos do direito do trabalho. Na prática, um advogado não pode não saber sobre duração do trabalho, retribuição do trabalho, a garantia de emprego, ou seja, a noção do término da relação de emprego ou da garantia para uma potencial continuidade da relação de emprego. Então, eu costumava brincar dizendo assim, gente, se a gente tiver pouco tempo para estudar, nós vamos preparar vocês com 5 aulas. Como? Com 5 aulas, sim. Primeira aula, princípios e os sujeitos à relação contratual. Empregado, empregador, terceirização, sujeito, todas as variáveis. Ponto. Segunda aula, duração do trabalho, compreensão de tudo, parte ativa, parte passiva. Terceira aula, remuneração, toda a parte especificamente de formas de pagamento, de equiparação salarial, de isonomia. Quarta aula, a discussão sobre a extinção, né, especificamente trabalhando esse modelo, né? E aí a quinta para revisão geral, que aí eu boto alteração, suspensão, a questão de direito coletivo. Mas perceba, você tinha uma visão, claro que é uma visão skinhead, é uma visão assim, jogando duro, tirando o couro. Mas isso eu conseguia preparar o pessoal para o exame da ordem, por quê? Porque, cara,
O cara quer aprender no curso preparatório, ele aprende. Mas, na verdade, ele precisa ser afiado no exame da ordem para a base que ele fez na graduação. Literalmente um treino, né, professor? Literalmente treino, um treino. Assim, aqui, ó, você só aprende treinando pesado, ou seja, você precisa revisar, pega provas anteriores, faz as questões. Isso tudo está na internet, gente. É por isso que eu fico dizendo que às vezes... E não é crime, né, professor? Hã? Não é crime pegar outras provas para estudar. Gente, pegar Né? provas anteriores, tem que estudar, tem que ralar, tem que compreender, fazer isso. E não é pegar só o exame da ordem, não. Pega o exame da ordem, pega de Concurso. pega concurso servidor, pega concurso do Ministério Público, pega para que você possa ver justamente o nível que está sendo avaliado. Você, treinando pesado, você não está bem. Então, não treina com prova de exame da ordem, não. Treina com prova de concurso de juiz, de concurso do procurador da República, procurador do trabalho, procurador do Estado, procurador do município, Ministério Público do Trabalho, servidores, pega tudo. Por quê? Porque, na verdade, você não perde por estudar. Né? Não, de jeito nenhum. Perde conhecimento. Só ganha. Conhecimento você só adquire, só ganha, só cresce. Querida, Exatamente. estamos chegando a 50 minutos, então a gente tem que pensar em direcionar. Veja aí as perguntas, se quer um pau e bola, aí eu vou respondendo para gente. Mas o que eu tinha preparado era exatamente isso, professor. Que a gente falasse dos temas, né? Que não é que seja queridinho do exame, é queridinho da vida do advogado da área trabalhista. No meu exame, particularmente, ainda teve uma pegadinha. Se seria acidente de trabalho ou não um motoboy ter sido mordido por um cachorro. Que talvez muitas pessoas tenham ficado na dúvida. Por minha sorte, o meu professor na época tinha usado um exemplo semelhante em sala de aula. Então, essa questão para mim foi tranquila. Mas são nuances que a gente tem que estar preparado, que se não houver o treino, a gente não vai perceber. Exatamente, perfeito. Disso tudo. É preciso treinar para poder lutar com galhardia e dignidade. Exatamente, exatamente. Professor, o senhor não tem noção de como o meu coração está radiante hoje. Deus está, nesse momento... Você é uma aluna muito simpática, muito agradável, muito atenciosa. Eu fiz várias palestras aí em Feira de Santana, lembro de você levando o livro para autografar, me assistindo, e eu disse, olha, quando você disse, professor, o senhor me concede a honra de fazer uma live, eu disse, claro, minha querida, eu gosto de estimular jovens, eu gosto de fazer isso. Minha questão é só agenda. Eu digo, fala lá com Martinha vai achar uma data. E hoje... Martinha foi maravilhosa. Ela é um anjo, é uma pessoa maravilhosa, é meu anjo da guarda, fica tomando conta de mim na minha loucura. E aí eu, nesse ponto, quero agradecer a você pelo seu carinho, por toda a sua dedicação. E eu quero estimular a você a continuar estudando, faça lá uma pós lá do censo, pense depois fazer o mestrado, será um prazer. O mestrado já está em estudo. Então, e aí a gente se encontra em outra oportunidade. Quero mandar um abraço para o seu esposo, para o seu filhinho, Obrigada. E para todos os colegas, né, advogados, professores, né, todos que atuam aí, notadamente na cidade de Feira de Santana, né? Obrigada, em nome de todos eu agradeço. E a professora Jerusa colocou aqui nos comentários que quando o senhor vier da próxima vez, o senhor vai ganhar uma torta. Está garantido já. É um prazer, eu adoro comer, e aí acho que na vida a gente só tem uma oportunidade. Na vida a gente tem, na verdade, minha querida, muitas oportunidades para ser feliz. Só que a gente acaba desprezando, a gente acaba tendo Exatamente. A gente acaba tendo receio de ser feliz. Cara, a gente só vive uma vez. Exatamente. Não jogue fora isso. Professor, sabe uma coisa que me orgulha demais? Eu acabei vendo um amigo meu aqui batendo palminha pra gente. E outro dia, ele está estudando Direito em Brasília. Ele outro dia tirou uma foto do seu livro e tinha lá no agradecimento meu nome.
E ele falou, olha como minha amiga tá chique. Aí eu falei, não, se você souber o que foi isso, foi uma coisa tão simples, mas aquilo, eu tenho como um troféu esse livro que tem meu nome, eu ainda grifei o meu nome no livro. Enfim, eu sou fã mesmo, fã do senhor. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe imensamente, que a gente Amém. possa ter outras oportunidades de dialogar. E conta os dias para ir fazer audiência lá com o senhor. Será um prazer. Estamos nesse momento. Quero avisar todos os seus colegas, né, que quiserem assistir audiências telepresenciais. Nós estamos fazendo isso. A audiência é pública. É só mandar uma mensagem inbox para mim no Instagram. Eu mando o link. Será um prazer recebê-los. Eu vou participar. Para a gente já ficar mais afiado em realizar a audiência, que agora é a nossa... Aí ele botou aí a mensagem que achou fantástica a dedicatória. Agora a gente está nessa outra fase, né? A gente formou, agora a gente quer experiência em audiência. Isso, é muito importante, sim. E acho que vale a pena. Pode estimular aí todos os seus colegas, amigos, os colegas professores. Pode me seguir lá no Instagram. Mande uma mensagem inbox que eu mando o link para vocês na sala de espera da 32ª. E a gente se encontra segunda a quinta, 9 horas da manhã. A gente tem em pauta sempre. Perfeito. Mais uma vez, professor, muito obrigado pelo carinho. Muito sucesso, mais ainda. E espero encontrar o senhor em breve. Deus abençoe, então. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Até.